Olá pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa live. O pessoal vai chegando. Estamos começando. Aí chegou nossa primeira telespectadora. Boa noite, Tainara, tudo bem? Que bom que você está chegando. Daqui a pouco o Padre Zé Eduardo já vai estar conosco nesta live para a gente poder conversar sobre coisas maravilhosas, né? Que é uma vida com o Espírito, com Deus, e uma vida também de busca da sabedoria, da vida intelectual, ou seja, é a gente buscar o equilíbrio e viver a vida integral, né? Como homens e mulheres que caminham com Deus, que estão com Deus. Então, que bom que está chegando aí André, Mayra, Malu Alves, Luiz Ribeiro, Vinícius. E Vinícius, tudo bem? Quem mais está aqui? Letícia. Sejam bem-vindos aí, vão divulgando para o pessoal. O Padre Eduardo já vai estar conosco. Há pouco a gente conversava pelo WhatsApp e ele já estava lá bem apostos para poder dar esse momento de contribuição, de formação para nós. Vanessa, Andréia. E André, boa noite. Comunidade Chama de Deus. Horácio da Sacramento de Amor. Que bom, tá chegando uma galera aí. Tomara que muita gente venha participar conosco, né? Vocês possam estar conosco aí nesse tempo que a gente vai estar conversando, né? Nós e o Padre. Anderson, boa noite. Natan, Vinícius de novo. Reza para nós, Vinícius, para que Deus possa cuidar da nossa internet, né? Nós estamos tendo live todo dia, a internet não tem ajudado. Então, se por acaso também, pessoal, a gente não estiver conseguindo, vocês não estiver conseguindo ouvir, estiver dando alguma falha na nossa internet, vocês dão um toque aí na gente, tá? Que a gente dá um jeito de resolver. Mas se Deus quiser hoje, com a graça de Deus, com a força do Espírito, nós não vamos ter problema com a internet. Deus quiser, Deus quiser. Tá bom? Chegou mais gente aí. Sejam bem-vindos à nossa live desta noite, onde eu e o Padre Zé Eduardo vamos estar juntos aqui, conversando sobre uma vida pentecostal e uma vida intelectual, né? O pessoal da comunidade Luz e Vida de Campo Belo. Que bom, que bom. Muito bom. Fabrícia também chegou. É isso aí. Muito feliz de todos estarem chegando. Vamos chegando mesmo, né? Eu creio que o Padre já deve estar chegando também. Já vai estar conosco. O Padre José Eduardo de Osasco, da paróquia de São Domingos, lá em Osasco, na Diocese de Osasco, né? Um grande amigo, um homem muito de Deus, que tem feito um bem muito grande, não só lá na região dele, mas em todo o Brasil, trazendo aí grandes contribuições para nós. Não é isso? É isso aí. Estamos esperando o Padre. Luciana chegou, Breno, Thales. Que bom. Muito bom todos vocês conosco, né? Eu tô fogo e ser inteligente, é isso mesmo. Ter a graça, né, e a sabedoria. Receber aí o nosso Padre, ver se ele já entra. Robson de Samonte, Samília. Que bom, muita gente chegando, né? Vamos aguardar o Padre. Olá, boa Oi, noite. Padre. Boa noite. Tudo bem? Graças a Graças Deus. a Deus. Sua bênção, Padre. Deus o abençoe. Então, é uma alegria poder estar com o senhor para partilharmos nesta noite. Alegria toda minha. Acabou que esse... Tá, põe aí. Esse tempo de ficarmos confinados tem feito a gente se encontrar de outras formas, né? E chegar até as pessoas de outra forma. Então, isso tem sido muito bom também, né? Mas é graças isso. a Deus. Eu acho que assim, se o senhor quiser se apresentar, eu acho bom, apesar que eu já falei, né, que o senhor é da paróquia São Domingos, aí de Osasco, e eu acho que a maioria das pessoas também já te conhece. Mas se o senhor quiser falar alguma coisa, primeiro do senhor, assim, até dar umas boas-vindas pro pessoal, eu acho que é bom, porque talvez tenha um ou outro que ainda não teve nenhum momento com o senhor, ainda não teve nenhuma oportunidade de te ouvir, né? Sim, eu sou o Padre José Eduardo,
sou padre diocesano aqui da Diocese de Osasco, pároco da Paróquia São Domingos, também aqui na cidade de Osasco. Sou professor de teologia, minha especialidade é teologia moral, a área na qual eu sou doutorado. Também sou militante do Movimento de Defesa da Vida no Brasil e, graças a essa militância pró-vida, acabei rodando bastante pelo país em conferências sobre aborto, gênero, educação, família, etc. E tem um apostoladozinho aí nas redes sociais, minhas redes, falo um pouco de vez em quando, enfim, tô na área. Isso mesmo. E está bem na área, né? Esse tempo que o senhor rodou o Brasil falando sobre gênero foi quando a gente se conheceu, né? A oportunidade daqueles planos municipais de educação. E a gente precisava de alguém vir orientar o clero de Divinópolis. Acho que o senhor deve lembrar disso. Foi aí que a gente pensou no senhor, que a gente só conhecia pela rede social. E aí o nosso bispo Dom José permitiu que convidássemos e o senhor veio e foi muito bom. Né? E desde aquele tempo a gente, graças a Deus, tem feito muitas coisas juntos. O senhor tem sido muito solícito nas nossas necessidades né? Sempre com muito carinho nos atendendo e nos atendeu essa noite também. Né? Padre, quando eu convidei o senhor para essa live e para a gente fazer essa partilha, é porque assim, a gente vê que no Brasil cresceu muito a questão de várias pessoas buscarem o estudo, buscarem conhecer mais a doutrina da igreja, principalmente no movimento pró-vida, né, e um movimento intelectual católico. Isso tem sido muito bom, a gente vê que tem sido uma graça. Né? As pessoas têm estudado, têm buscado ler mais. Né? E ao mesmo tempo também a gente vê uma transformação no movimento pentecostal, que veio com a renovação carismática, e hoje não é só mais a renovação carismática, mas também uma crescente linha de um avivamento, que também é muito bom. Né? A gente vê as pessoas buscarem esse avivamento. Só que às vezes a gente vê que há uma certa, assim, aqueles que se sentem mais intelectuais têm medo de levantar o braço, de fazer uma oração mais assim, né? E isso, eu vejo que o senhor é uma pessoa que conseguiu, né, muito bem viver uma vida intelectual, porque é um dos grandes intelectuais do nosso país hoje, né? Mas que também preservou essa espiritualidade da renovação carismática, e não só do movimento, mas em si a espiritualidade do batismo no Espírito, e consegue também estar junto desse movimento que é nacional e que também é muito bom. Né? Então por isso que eu quis partilhar isso com o senhor, porque eu vejo que são poucas as lideranças a nível nacional que conseguem ter um olhar para as duas coisas, e não um olhar qualquer, mas um olhar profundo. Porque tem gente que às vezes tem um olhar qualquer, o senhor consegue ter um olhar profundo. Quem te conhece como professor, como intelectual, sabe o quanto o senhor é profundo nos seus estudos, nas suas aulas, sabe de tudo mais. E quem te conhece também enquanto um homem da espiritualidade carismática, do Pentecoste, do batismo no Espírito, sabe também que isso não é algo raso, que isso é algo profundo também. Então por isso que a gente quis conversar sobre isso. E eu queria que o senhor fizesse uma introdução no sentido de dizer para nós que dá para ser dessas duas coisas. Depois eu vou fazer, claro, algumas perguntas sobre algumas coisas que tem, alguns fenômenos que a gente vê nessas duas vertentes. Mas eu queria mais que o senhor dissesse assim, de um testemunho mesmo pessoal, que o senhor conseguiu viver essas duas coisas. Até mesmo, padre, permita-me dizer, que algumas pessoas vieram do movimento carismático, vieram disso, começaram uma vida intelectual e hoje desconsideram aquilo. Né? A gente vê falar, por exemplo, não, esse negócio de oração em línguas, isso não é bem assim, não tem muito esse negócio de profecia, porque começaram a estudar e começaram a levar só para o lado da questão intelectual. Então, assim, eu queria que o senhor desse meio que um testemunho primeiro para nós, dizendo que é possível viver essas duas coisas. Na verdade, eu acho que nós temos uma grande confusão na compreensão dessas coisas, de um ponto de vista que eu acho que é um pouco mais profundo. Né? O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, então, vamos fazer um pouco de história. Né? Ótimo.
Muito bom. Nós não, esse fenômeno da separação entre vida espiritual, vida intelectual e vida apostólica, ou vida pastoral, não, não é uma constante na igreja, pelo menos até o século XIII. Ou seja, em todo o período da história da igreja antiga, da história da igreja medieval, os grandes santos, eles eram ao mesmo tempo místicos, eram também homens muito incendiados do ponto de vista místico, né? Grandes intelectuais e, ao mesmo tempo, pastores extremamente dedicados e zelosos ao rebanho. Mas acontece que, quando se dá a fundação das universidades, isso acontece quando a igreja cria a chamada licentia docendi, ou seja, a licença de ensinar. E então, algumas pessoas tinham o direito de ensinar no mundo inteiro, né? Então, elas poderiam, inclusive, ir para algum lugar e fundar, criar uma escola, criar uma universidade. Quando isto foi criado, aconteceu uma involuntária esquizofrenização deste fenômeno que sempre foi uno dentro da grande tradição da igreja. Há um livro chamado Sons de Milagres, que foi traduzido e publicado pela editora Eclésia, que descreve o ambiente espiritual, avivado, místico, carismático, em todo o primeiro milênio, até praticamente a fundação das universidades. E não existia aquilo que as pessoas projetam hoje de uma maneira cronocêntrica, né? Então, como se os católicos antigos e medievais fossem pessoas enrijecidas, ou mesmo os monges, os cabidos, fossem estruturas extremamente sérias, assim, de um modo árido, seco e sem fogo, sem vida espiritual um pouco mais profunda e uma certa excitação mística. Ora, o que acontece é que quando aconteceu a fundação das universidades, foi uma primeira machadada, né? Uma primeira machadada do ponto de vista de separar as coisas. A partir desse momento, então, os intelectuais começaram a se dedicar à vida acadêmica como uma profissão, né? E passaram a se dedicar somente a isso, coisa que não acontecia antes. Então, um acadêmico era alguém que, ao mesmo tempo, tinha uma vida pastoral, tinha que falar com as pessoas simples, e tinha uma vida espiritual profunda. Com a fundação das universidades, então houve essa separação. O acadêmico se tornou um intelectual profissional, dedicado exclusivamente àquilo. Por outro lado, o místico passou a não ter nada a ver com o intelectual, em linhas gerais, e os místicos ficaram com uma espiritualidade menos racional, menos intelectualizada, e os pastores ficaram tanto sem mística quanto sem intelectualidade e se tornaram, digamos assim, uma porção mais rasteira assim da igreja. Bom, com os movimentos de reforma, contra-reforma, houve então uma série de
idas e vindas na espiritualidade, de tal modo que quando a gente chega aos séculos XVIII e XIX, há uma grande alergia a tudo aquilo que é um pouco mais, digamos, místico. Há um momento em que, inclusive, as obras de Santa Teresa e de São João da Cruz são proibidas de serem lidas, né? Porque achava-se que aquilo era extremamente místico e podia fazer mal para as pessoas que queriam alcançar, digamos assim, a mística sem passar pela ascética, né? Ora, quando a gente chega ao século XX, já no século XIX, existem grandes movimentos, tanto no ambiente católico como no ambiente evangélico, de uma excitação ao avivamento, né? Pregadores, pessoas que falam sobre a necessidade de avivar a igreja, etc. Isso no século XIX existe com bastante frequência, né? Nós temos santos também, católicos, que se notabilizaram por uma vida espiritual e carismática muito, muito forte no século XIX. Quando vira o século XX, explode na Inglaterra, no país de Gales, sobretudo, nos Estados Unidos, o que ficou conhecido como movimento pentecostal, que não tinha grandes profundidades intelectuais. Não tinha. Não teve mesmo, com o passar do tempo, né? E quando, na década de 70, as igrejas históricas são atingidas por essa onda, digamos assim, de avivamento, acontecem duas correções, né, de percurso. Uma correção acontece no próprio movimento chamado pentecostal. Digamos, o movimento carismático, ele corrige um desvio em que tinha entrado o movimento pentecostal, que era o de associar excessivamente as manifestações do Espírito Santo, as manifestações dos carismas, à efusão emocional. Então, no movimento pentecostal, isso ficou muito, muito marcado. Parece que a manifestação do Espírito Santo, ela precisa ser acompanhada de um tranco emocional. Isso o movimento carismático corrigiu. Então, de fato, dentro do movimento carismático, como um todo, há uma série de aportes que são interessantes, como correção a alguns desvios do chamado pentecostalismo. Infelizmente, nem todo mundo absorveu isso. Então, para muitas pessoas, a experiência carismática, ela ainda está ligada a uma série de experiências de tipo emocional. E aí entram tiques nervosos e fenômenos psíquicos misturados com tudo, aquilo que acaba atrapalhando um pouco a compreensão da verdadeira psicologia dos carismas. Ora, só que isso também produziu, digamos assim, do ponto de vista das igrejas históricas, especialmente da Igreja Católica, a percepção de que a espiritualidade estava meio que abandonada demais. Ou seja, havia uma espécie de espiritualidade muito racionalista. Ou seja, em que você trata Deus e as coisas espirituais como se você estivesse tratando de uma equação matemática, ao invés de você lidar com pessoas vivas, né? Isso efetivamente causou boas coisas, muito boas coisas, né? E a consequência disso é que nós chegamos nas últimas décadas a um estado em que
nem todo mundo conseguiu absorver, digamos, a fusão, a, a interpenetração que essas três realidades podem ter. Ou seja, não há contradição alguma entre você ter uma verdadeira vida intelectual, de você ser simples diante de Deus e permitir que a unção de Deus te inflame, e ao mesmo tempo você não ser desconectado da realidade, quer dizer, uma pessoa excêntrica que, digamos assim, caminha de um modo extravagante pelo mundo, né? Quer dizer, é possível ser uma síntese entre essas coisas, elas não são contraditórias. Ou seja, é tudo católico, né, padre? Pode ser tudo católico. Nem tudo é católico, efetivamente, Não, se as pessoas não tiverem discernimento. Mas pode ser tudo católico, equilibrado, profundo, efusivo e íntimo, e ter a ação autêntica do Espírito Santo, a manifestação dos carismas, com uma grande intelectualidade. Então, eu, pessoalmente, faço uma grande diferença entre o que se chama de pentecostal e o que se chama de carismático. Eu acho que há uma diferença de noção entre essas duas coisas. Né? Então explica isso para nós, por favor. Porque foi o que eu disse anteriormente. O movimento carismático Ele corrigiu algumas coisas. Erros de percurso do movimento pentecostal. Então, a relação entre efusão emocional e manifestação do Espírito Santo. A relação entre efusão do Espírito Santo e dom de línguas. Essa evidência que para os pentecostais ela é automática, no movimento carismático não é entendida assim. O papel dos 9 carismas, entendidos assim, em seu conjunto, em relação aos ministérios que a gente desempenha no corpo de Cristo, de um modo um pouco mais bem planificado, né? Então, enfim, eu acho que é plenamente possível ser carismático, ser intelectual, ser uma pessoa conectada com o apostolado, sem necessidade de você entrar num ou noutro polo, digamos assim, isoladamente. Mas assim, a gente vive um momento de muita polarização, né? Não sei se o senhor concorda comigo. Um momento de muita polarização. E assim, a gente vê, né? E foi bom o senhor explicar tudo isso, porque agora, até dentro da minha cabeça, eu entendi melhor, assim. Que a questão pentecostal, que é essa questão do sentimentalismo, né? Se não chorou, não foi bom, a oração, aquela coisa assim, né? Que todo mundo na efusão tem que orar em línguas. Se não orou em línguas, não recebeu o batismo no Espírito, né? Isso tudo assim, eu vivi essa experiência em muitos grupos que participei, e isso ainda há algum ranço, né? Eu sinto também que melhorou, porque por exemplo, muita gente fazia o batismo no Espírito e treinava a pessoa a orar em línguas, né? Se um carisma vier por treino, a gente tem que treinar, ajudar alguém a ser curado, vamos treinar outra coisa, né? Não como dom. Então foi bom o senhor explicar isso da questão pentecostal, da questão também desse intelectualismo que acaba que, e aí assim, até uma pergunta assim, a gente vê que as pessoas, elas se tornam até um pouco céticas, assim, elas não acreditam nas manifestações, né? Eu já ouvi pessoas dizerem mesmo assim, não, essas coisas todas aí não existem, né? Deus não fala conosco. Um dia eu ouvi uma pessoa falando, Deus não fala conosco não, porque Ele falou está na palavra, a gente tem que estudar, né? Como se Deus não acompanhasse a história, né? Como se Deus não fosse presente hoje na história. Então foi bom o senhor dizer disso, mas eu queria assim, que o senhor fizesse meio que um alerta às pessoas que estão participando conosco da questão da polarização, né? Dos cuidados que a gente tem que ter para não polarizar
para não entrar numa vida intelectual um pouco cética, numa vida carismática cheia de sentimento e a gente tem que deitar no chão e espernear, que senão não teve batismo, né? Claro, com muito exagero que eu estou dizendo. Mas aí o senhor ainda trouxe um terceiro ponto que eu achei muito importante, assim, que é a vida apostólica, né? A vida missionária, a vida pastoral, que é entender que eu tenho que ser sensível à realidade do mundo, aos acontecimentos reais, né? Mas eu queria que o senhor dissesse assim, do perigo da gente polarizar, né? E até os cuidados que a gente tem que ter para não ficar muito polarizado num e no outro, né? E não se fechar nesse sentido. Então, vou pegar aqui a minha Bíblia, porque eu acho que é um assunto interessante de ver. Tenho várias Bíblias aqui, vou pegar uma delas. Então, São Paulo diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 12, que é quando ele começa a falar dos carismas. Ele diz assim, a propósito dos dons do Espírito, a tradução grega seria a propósito dos espirituais, né? Irmãos, não quero que estejais na ignorância. Então, esse versículo de 1 Coríntios 12 ele é muito importante para a gente chegar a um equilíbrio, né? Ou seja, nós não podemos cair na ideia de que o carisma age de uma maneira autônoma e independente da cooperação do homem. Isso é, na verdade, uma heresia, que tem o nome de monergismo, né? Quer dizer, que acha que a graça é uma força que age de uma maneira independente da vontade humana. A doutrina católica é sinergista, ou seja, nós acreditamos na cooperação inteligente do homem com a graça. Por que muitas pessoas não crescem nos dons do Espírito? Porque eu, de São Paulo, acerca dos dons espirituais, o que concerne aos dons espirituais, não quero, irmãos, que estejais na ignorância. Então, nós precisamos entender como é que funcionam os dons. Então, nesse sentido, não vejo nenhum problema em ensino de cura, ensino sobre como é que os dons atuam, ensino sobre os dons de profecia, sobre os dons de revelação, de uma maneira geral, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o que é o discernimento de espíritos, como é que atua o discernimento de espíritos, como é que é a interpretação de línguas. Por quê? Ao longo dos anos de experiência carismática, se estabeleceu uma certa tradição. Ou seja, nós conhecemos um pouco melhor hoje do que talvez há tempos atrás, como é que, em geral, acontece a atuação da graça. Obviamente, não para domesticar a graça ou para fazer com que a graça seja, de alguma maneira, manipulada por nós, mas para que nós possamos cooperar nos termos que diz São Paulo, acerca dos dons espirituais, não quero que permaneçais na ignorância. Portanto, a ignorância é inimiga do carisma. Assim como uma verdadeira intelectualidade jamais será inimizada com os carismas do Espírito Santo. A não ser que a pessoa não entenda como é que são os carismas do Espírito Santo. Por quê? Por exemplo, se a pessoa acha que o carisma do Espírito Santo é uma manifestação nervosa, então que ele tem que ter um tique nervoso ou uma alteração de tipo emocional, às vezes teatral. Bom, então realmente não vai ser possível conjugar a espiritualidade carismática com a vida intelectual, porque esse tipo de reação que é emotivista, sentimentalista ou
nervosa, para dizer com outras palavras, ela não combina com alguém que tem a serenidade da vida intelectual. Né? Ou seja, uma pessoa que ela realmente tem a serenidade da vida intelectual é uma pessoa que não é dada a certos excessos. Entretanto, essas reações nervosas não pertencem ao carisma. Pertencem à pessoa carnal, à pessoa que tem uma mente ainda que não foi sensibilizada verdadeiramente para a graça espiritual do Espírito Santo. Então, nesse sentido, o carisma não repele o estudo e nem o estudo repele o carisma. É o contrário. Os dois se requerem. Inclusive, porque com o apoio e o sustento do carisma, eu consigo ter revelação de Deus para conhecer as coisas com mais profundidade. Então, o meu intelecto é aumentado ainda mais pela atuação dos dons do Espírito Santo. Ou seja, ele é um auxílio, né? Seria isso, né? Um grande auxílio, né? À vida carismática, para a vida intelectual. Deveria ser, mas Deveria desde ser. que houvesse um entendimento disso. Porque o que acontece? Algumas pessoas, como elas confundem um pouco as coisas, então elas acham, por exemplo, que ser alguém do fogo é você ser alguém do tique nervoso. Então, como Inclusive, é que alguém que tem inclusive um pouco de algumas falas, né, padre? Trejeitos, jeito de cumprimentar, às vezes as pessoas começam a criar algumas coisas, né? Caricaturescas. Não tem nada a ver justamente. com o carisma do Espírito Santo. Isso é caricatura. Desculpa, mas eu cortei, o senhor só ia falar, pode dizer. Não, é basicamente isso mesmo. Ah, tá. E também assim, agora a gente está falando dos carismáticos, mas também tem algumas pessoas que o senhor até disse na sua introdução, e poder aprofundar um pouquinho, que também cria uma caricatura da vida intelectual, né? Aquela pessoa assim que tem que ter aquele tipo de... Até a gente vê assim, até o jeito de vestir, de andar, né? E que também é uma caricatura, né? E as caricaturas, Também. querendo ou não, elas são uma falsificação, concorda comigo? Né? Porque aqui se torna uma falsificação. É o fulano que quer parecer sábio, mas não quer ser sábio. Uhum. Então, ele passa a vida inteira em função de uma pose. E a pose não é a autenticidade da pessoa, né? Então, fica aquilo. Os verdadeiros intelectuais, eu estava procurando aqui um livro, é uma pena que eu não estou com ele aqui, na minha mão. Eu deveria ter pegado antes e agora eu não sei onde é que está. Mas esse livro, Som de Milagres... Eu já anotei aqui, da Eclésia, viu, gente? Vamos comprar. Ele fazer tem propaganda. Na introdução... eu acho que eu achei aqui. Achei. Na introdução dele, eu tenho aqui uma coisa interessante. No prefácio, não, o prefácio foi eu que escrevi, a introdução, ele conta uma coisa muito interessante sobre São Tomás de Aquino. Onde é que está? Considere-se, por exemplo, Tomás de Aquino, possivelmente o maior teólogo do último milênio. Escritos originais revelam que ele orava de maneira muito semelhante à de um carismático moderno. É possível ler muitos volumes de especialistas em Tomás de Aquino e não saber que ele gemia e derramava lágrimas em oração, e que orava em voz alta, na expressão vocal, sem palavras, que poderíamos chamar de glossolalia, ou seja, dons de línguas. Suas grandes obras de teologia, como a Suma Teológica, foram irrigadas por suas lágrimas de oração. Intelectual por excelência, ele batalhava em oração com lágrimas, júbilo e gemidos
para possibilitar que o Espírito o guiasse em seu ensino e em seus escritos. As visões também desempenharam um papel vital na maneira com que ele abordou sua obra teológica. Então, só um parágrafo desse livro, para vocês perceberem, e ele fala de Santo Agostinho também, como é que eram as igrejas no período de Santo Agostinho, como é que... vamos ver aqui, ó. Se eu tenho um trecho aqui... aqui, por exemplo. Segundo o testemunho pessoal de Agostinho, nascia o dia do domingo de Páscoa e multidões enxameavam a Basílica de Santo Estevão de Hipona, África do Norte. Agarrando-se à paliçada do santuário, Paulo orava cheio de fervor, suplicando por uma cura. Inesperadamente, ele cai prostrado no chão, como se em transe, nas palavras de Agostinho. Suas convulsões habituais haviam cessado. Agostinho continua, e de repente ele levantou-se e os tremores tinham cessado. A multidão o contemplava com fascínio. De acordo com Agostinho, a igreja inteira logo badalou com o clamor de regozijo. Quase todos romperam em altas orações de ações de graças. Pessoas correram até onde Agostinho estava sentado para lhe contar todo o acontecimento, pois a procissão estava prestes a começar. Paulo, acompanhado por um grande número de pessoas, pôs-se diante de Agostinho. Agostinho o levantou para receber o ósculo da paz. Agostinho descreve a multidão exultante. Clamores de júbilo brotavam de todos os lugares. Graças sejam dadas a Deus. Nenhuma língua ficou em silêncio naquele dia. Bom, e assim vai. Então, você vê descrições como essas, dos períodos dos pais da igreja, e você diz, isso não tem nada a ver com a pose pedante de uma pessoa rigorista que se coloca como superior aos outros e que assume uma caricatura de suposto intelectual, mas que na verdade não passa um homem frio e carnal e morto, né? Muitas vezes. Às vezes vaidoso, né? Porque isso acaba se tornando até uma vaidade, né? Interessante demais, o padre. Eu não conhecia esse livro. Quem é o autor do livro, padre? Dos Sons de Milagre? Diácono Ed Ensley, um americano. Entendi. Muito bom. Pessoal que está acompanhando, eu vou fazer mais algumas perguntas para o padre, mas se quiserem mandar, eu vou deixar uns minutinhos no final para aquelas perguntas que a gente achar por bem a gente responder. Padre, outra coisa que eu queria assim fazer uma observação, até porque eu já ouvi o senhor falar também sobre a questão da teologia da libertação, né? Mas interessante que quando o senhor fala que a vida intelectual e a vida carismática elas caminham juntas, a gente vê que aquilo que também tenta tirar a fé das pessoas, que a teologia da libertação trouxe, né, nas suas ideologias, ela acaba batendo de frente com essas duas coisas. Com as pessoas que estudam a verdade pela vida intelectual e com as pessoas que buscam uma espiritualidade carismática, né? Você vê que na história, né, do último século, né, quando a gente vê a teologia da libertação crescer, ela teve grandes embates e problemas de bater de frente mesmo com os carismáticos, né, e com os intelectuais. Então a gente vê que também quando vem uma ideologia, essas duas forças, né, que a gente tem, que é a vida carismática e a vida intelectual, é que tem a capacidade de combater as ideologias. O senhor concorda com isso que eu estou dizendo ou eu estou viajando? Concordo. Sim. É que, na verdade, a teologia da libertação ela é uma filha da teologia de um teólogo muito estudado, mas pouco mencionado, chamado Karl Rahner. Aliás, saiu um livro recente da Eclésia chamado A Igreja de Karl Rahner. É um livro muito importante também, merece ser lido e muito bem estudado. Anota aí, pessoal, eu estou anotando todos. A Igreja de Karl Rahner. E Karl Rahner, ele é o que fez uma síntese de toda a chamada Nouvelle Théologie, a nova teologia.
é uma linha de teologia moderna iniciada na França, mas que se ramificou rapidamente na Alemanha, Suíça, Holanda, Bélgica e assim por diante. E a síntese do Karl Rahner parte da ideia de que a graça ela se funde com a natureza de tal modo que elas são indistinguíveis, né? A graça entre a distinção não é muito, ela é, digamos assim, atenuada ao extremo na teologia do Karl Rahner. Ora, sendo assim, Deus, ele se revela na história. A história, de algum modo, é divina. Ela é uma manifestação de Deus. Isso é herético, né? Porque é uma imanentização do Deus que é transcendente em si mesmo. Sendo assim, não existe uma espiritualidade que transcende a história. A espiritualidade, na verdade, dentro da perspectiva do Karl Rahner, é a própria história. Quer dizer, é o homem que está de tal modo misturado com a história que ele está aberto para essa revelação de Deus que acontece nos fatos da história. Ora, depois chegou a teologia da libertação com a interpretação dialético-materialista, que é a interpretação do Marx, que a história é a história da luta de classes entre pobres e ricos, né? Então Deus já tem um lado nessa disputa dialética, é o lado dos pobres. Então não existe, dentro da perspectiva da teologia da libertação, sentido para uma espiritualidade transcendente. Uma espiritualidade transcendente seria alienada, dentro de um jargão bem marxista. Quer dizer, seria uma espiritualidade que anestesia o homem para a luta de classes, que é a verdadeira matriz da história. Portanto, não existe síntese possível entre renovação carismática ou entre espiritualidade carismática, para falarmos de um jeito mais amplo, e teologia da libertação. Não é uma implicância minha ou de alguém. É que as duas coisas são impossíveis, né? Existem algumas pessoas que querem juntar. Se repelem. Mas aí é como se você pegasse, digamos assim, água e óleo e amarrasse colocasse num pote e amarrasse num laço. Quer dizer, as duas coisas elas estão intrinsecamente incompatíveis. E elas só podem ser compatibilizadas do ponto de vista retórico, mas nunca do ponto de vista prático mesmo. E não tem como sair da Nouvelle Teologie, e portanto do Karl Rahner e da teologia da libertação subsequente, sem estudar. Ou seja, se você não estudar profundamente, o que vai acontecer com você é que você vai ser devorado ou por uma espiritualidade inconsequente, que não está entendendo o que está acontecendo à sua volta, ou pela ideologia do tipo da teologia da libertação. É verdade. Bom, padre, a gente não tem muito tempo, eu queria que agora se eu falasse de algo prático assim, né? Porque teve até uma pessoa que perguntou assim, eu tinha uma vida mais intelectual, agora eu tenho vivido uma experiência carismática e eu tenho orado em línguas todos os dias, né? Eu acho que assim, se o senhor pudesse falar pra gente, como que eu vou cultivar a minha vida carismática numa vida de oração e caminhos, talvez, e até assim, pistas, para que as pessoas tenham uma perseverança, que o grande problema do ser humano é a falta de perseverança, né, de permanecer. E também na vida de estudo, porque às vezes a gente vê pessoas empolgadas em estudar, mas que não vão nem ali. O que pode ajudar, o que o senhor vê assim, que pode ajudar? Tanto a gente manter acesa, manter avivada a nossa vida espiritual, e também manter firme a nossa vida de estudo, né?
não deixar esmorecer o estudo, não deixar, né, desanimar no meio do estudo e manter um estudo permanente também. Olha, do ponto de vista carismático, né? Oração prolongada em línguas, meditação das Sagradas Escrituras, jejum e muita, além de tudo aquilo que é pressuposto na fé católica, então, vida sacramental, devoção a Nossa Senhora, etc. Tal, né? Isso aqui é essencial para manter, digamos assim, uma vida espiritual autêntica. Eu faço muito fincapé na oração em línguas, porque efetivamente ela faz toda a diferença, né? A oração prolongada em línguas. A Lexio Divina é a meditação da Sagrada Escritura, né? Alguém colocou aí a Lexio Divina. Então, a oração prolongada em línguas, para nós, é fundamental. Aliás, alguém perguntou aí sobre o David Wilkerson, o livro do David Wilkerson, que teve muita influência sobre os primeiros da renovação carismática. Foi, alguém falou isso mesmo. O David Wilkerson, não é que ele pessoalmente foi um dos fundadores da RCC, não. O livro que ele escreveu, tem 2 livros dele que são importantes. Um é Eles Falavam em Línguas, que ele conta testemunhos sobre a oração em línguas. E, ao mesmo tempo, A Cruz de um Punhal são livros que marcaram muito as primeiras gerações da renovação, né? Então, alguém pergunta, o que é oração em línguas? Oração em línguas é oração em línguas, não é. Ele coloca aí uma certa transliteração, né? Um pouco caricaturizada. Não é necessariamente isso. Há muitas pessoas que suspiram na oração e isso é línguas, né? Isso, quer dizer, é o inexprimível, é o inenarrável, é o inefável, né? Não seja ignorante aí, meu filho, caindo nesse tipo de papagaiada, né? Então, a oração, digamos assim, esse tipo de oração afetiva, fervorosa, que desemboca numa união profunda com Deus. Junto com a meditação das Sagradas Escrituras, o jejum e as demais práticas católicas. Agora, do ponto de vista da vida intelectual, é aquilo, a gente tem que ler, tem que estudar profundamente São Tomás, né? E as pessoas falam, como é que eu faço para estudar São Tomás? Para estudar São Tomás não é como você estudar culinária. Você pega qualquer livro e começa a ler, né? Tem que pegar um bom livro de introdução, por exemplo, os livros do Gardel. Você, se conseguir aprender latim, é ótimo. Ler os padres da igreja. Geralmente é o seguinte, quando a pessoa começa a estudar, se ela aprende a estudar, ela vai se tornando como ela encontra o caminho. Não existe digamos assim, uma trajetória obrigatória, assim, comum para todos. Você vai descobrindo. Geralmente você começa a estudar pelo que você gosta. E a partir daí você vai entrando, digamos assim, em esferas cada vez mais amplas. O senhor fala São Tomás, até porque assim, a gente começa a estudar pelo que a gente gosta, mas não pode ser qualquer coisa. Então a gente tem que saber o que a gente vai estudar. E São Tomás é um estudo seguro, não é isso, padre? Porque a gente vai estudar que o algo melhor teólogo que é verdade. Né? A teologia de São Tomás não tem erro, né? Eu falo por exemplo, isso, porque às vezes... Agora, é que nem todo mundo tem estrutura para ler, por exemplo, o Garrigou Lagrange. Mas saiu agora pela Cultor de Livros, publicou As Três Idades da Vida Interior, que é uma obra magna de espiritualidade. Ela é maravilhosa. Tomo 1, tomo 2. Eu tô lendo ele. Tomo 2. Muito bom mesmo. Tem um mais simples do Garrigou, chamado As Três Vias e as Três Conversões, que é um resumo. Né? E é fininho, e é uma leitura fácil. As Três Vias e as Três Conversões. Uma leitura fácil. Para quem quiser começar. Sede Santos, se não me engano, do Roy Marim,
que também é muito bom. Uhum. É tradicional, é doutrina segura, enfim. Uhum. Eu falo porque assim, as pessoas também elas querem estudar, mas aí hoje a gente nem sempre aquele livro que a gente diz que é católico, ele é católico de verdade, né? Ele apresenta uma Uhum. verdade teológica. Então, quando você fala de Santo Tomás, eu acho muito importante as pessoas gravarem isso para entenderem sim. Nós precisamos estudar, mas precisamos estudar coisas seguras. Não dá para estudar qualquer coisa, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui, padre, Filoteia pode ser um bom itinerário para a vida espiritual? Excelente, né? São Francisco de Sales é maravilhoso. É. Outra pessoa perguntou: a renovação carismática teve origem protestante ou surgiu primeiro o movimento pentecostal e depois o movimento carismático? Não, é o seguinte, você tem que entender o seguinte, o protestantismo surgiu da Igreja Católica. Né? Começou, O o contrário, né? rio é o contrário. Então, algumas coisas de dentro do protestantismo foram, digamos, extraídas da Igreja Católica, das experiências monásticas, da história da igreja, até o modo de pregar. Tem muita coisa que as pessoas pensam que é proteção, mas na verdade é que o catolicismo moderno ele não corresponde ao catolicismo histórico ao longo da tradição. Tá? Então, talvez, por exemplo, se você fosse num grupo, se você fosse numa liturgia como essa de Santo Agostinho que eu descrevi, você ia dizer: isto aqui é um protestante. Por quê? Porque você está interpretando de uma maneira cronocêntrica, ou seja, como se hoje a Igreja Católica fosse exatamente como sempre ela foi ao longo da história. Então, por exemplo, quando São Vicente Ferrer pregava, e, por exemplo, tem uma manhã que São Vicente Ferrer, ele pregava, os gritos dele escutavam a 5 quilômetros de distância. Né? E uma vez ele deu um grito e caíram 20 mil pessoas caíram por terra. Então, Louvado se seja fosse hoje, você diria, isso aqui é o Benihim, né? Quer dizer, é um pregador ultrapentecostal que está fazendo isso. Você entende? Quer dizer, há um preconceito cronocêntrico que nós projetamos. Então, fala assim, a renovação carismática surgiu do protestantismo. Bom, se você me disser o seguinte, o movimento pentecostal precede o movimento carismático. Fato. O movimento pentecostal teve uma influência sobre o movimento carismático? Teve. Fato. Agora, por causa disso, o movimento carismático, ele não é católico? Eu vou dizer não. Por quê? O catolicismo antes de tudo, é uma doutrina, né? É uma doutrina que não é simplesmente uma teoria, é uma doutrina em que Deus age, né? Uma doutrina na qual a graça divina opera. Né? São Paulo diz que o evangelho é uma força que age naquele que crê. Então, as duas coisas juntas. Né? Ora, não tem sentido você chamar alguém que professa a fé católica, que crê nos sacramentos, etc., de você dizer que essa pessoa que professa a fé católica não é católica. Simplesmente por causa de um layout com o qual você não está acostumado e que era muito frequente no primeiro milênio da igreja. Percebe? Então, percebo. precisa abrir um pouco a mente para entender as coisas de um modo um pouco mais amplo. Isso que o senhor está dizendo, assim, até teve uma pessoa que perguntou, porque hoje ela percebe muito o conservadorismo combatendo os carismáticos, né? Como que o senhor vê isso hoje também? O senhor percebe que isso tem acontecido e que ponto isso é bom ou isso não tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver de verdade, porque uma vez eu até brinquei, eu falei que eu fiz um versinho no final de um retiro de jovens que a gente teve aqui na paróquia, que a gente chama de Criando Raízes, e
E aí um menino falou um negócio e eu estou subindo um versinho. Nem só tradicional, nem só carismático. Agora a moda é ser tradismático, né? Eu inventei essa expressão. Por quê? Porque eu não vejo essa contradição na vida das pessoas. Quer dizer, as mesmas velhinhas que usam véu, que comungam de joelhos, são as que estão orando em línguas, as que oram. Quer dizer, não há uma diferença. Essa tensão, ela vem mais de alguns elementos isolados que querem esquizofrenizar. Mas, na verdade, as duas coisas não são contraditórias, nunca foram. Né? É. Padre, tem uma pergunta que eu achei importante, e eu acho que assim, o senhor podia dizer. Uma pessoa perguntou que qual Bíblia, vai mudar um pouco assim fora, mas eu achei importante responder. Se o senhor tem alguma Bíblia, alguma tradução que o senhor vê que é mais fiel, porque às vezes a gente encontra alguns probleminhas aí. Qual que o senhor está indicando hoje para nós? Não existe uma tradução fiel. Por quê? Todas as traduções vão cair em algum tipo de problema, né? Porque não tem, algumas palavras são intradutíveis. O início do livro de Eclesiástico, pegue depois da sua Bíblia. O início do livro do Eclesiástico é um grande pedido de desculpas do autor. O autor pedindo desculpas porque falou assim, olha, eu traduzi para o grego esse livro do hebraico, mas tem muitas coisas que não dá para dizer do mesmo jeito, etc. Tal. Isso é o que acontece com toda tradução. Então, eu, por exemplo, agora eu estou usando bastante a Bíblia da CNBB para minha leitura pessoal, a recentemente publicada, porque eu gostei do material, gostei da configuração. A tradução está agradável, tem alguns pontos de coisas que são discutíveis, etc. Agora, quando eu quero realmente pegar um texto um pouco mais sério, eu pego uma versão grega, né? Então, existem excelentes textos que são chamados interlineares, em que eles vão traduzindo palavra por palavra do grego, também do hebraico. Então, você consegue ter acesso à palavra, a ver, né? A pegar um dicionário, a pegar uma concordância bíblica. É muito melhor, né? Porque toda tradução vai ter o seu probleminha. Entendi. Muito bom. Muito bom o senhor dizer isso, que às vezes as pessoas ficam, às vezes, falando mal, mas é porque realmente todas vão ter alguma coisa que não dá. Quem quiser ler a Bíblia, lê em qualquer tradução, meu filho. Porque a Bíblia é só a Bíblia. Quer dizer, a palavra é uma pessoa. Então, à medida que você lê, você vai lendo, então vai acontecendo revelação interna. Então, quem quer ler, lê. É verdade. Padre, acho que é a última pergunta, porque nós temos pouco tempo para depois as considerações finais. O pessoal pediu para o senhor comentar um pouco sobre o repouso no espírito. Até porque o senhor falou de São Vicente Ferrer que 20 mil pessoas repousaram. Então, assim, o pessoal fez essa pergunta aí. Não sei se dá tempo, nós temos só 2 minutinhos, mas seria bom o senhor comentar. Eu odeio essa expressão repouso. Não gosto. Porque essa coisa a expressão repouso, ela dá uma ideia de dormir, de você dar uma descansadinha. E não é a experiência concreta, né? Eu gosto mais da experiência queda, que inclusive ela tá mais bíblica. São Paulo caiu quando estava no caminho de Damasco, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras orando, e o pessoal perguntou: quem é Jesus? Ele disse: sou eu. Os soldados caíram por terra, caíram. Depois, São João no Apocalipse também descreve quando ele teve a visão de Cristo, ele caiu por terra, caiu como um morto. Ezequiel também dá a mesma descrição. Então, eu acho que é mais coerente com, não apenas com a experiência real, mas com o que diz a Escritura. O que é isso? Bom, isso, eu acho que pode significar muita coisa. Você, no momento de adoração, Padre, já está entregue. Nós vamos cair, viu? Nós vamos cair a nossa live. Falta 10 segundos. 10 segundos. Começa de novo, uma outra pequenininha. Tá, vou começar de novo. Tá bom, tá bom. Vai cair então. Um abraço.
Até